Se você é sensível a cenas de mutilação ou terror extremo, talvez esse não seja o filme para você. Tem filmes de terror que tentam te preparar devagar, criando clima, dando aquele aviso elegante de que algo ruim vai acontecer. Esse aqui não perde tempo com educação. Ele chega direto, sem pedir licença, como quem diz: "Você apertou play, agora aguenta." É um terror cru, direto e incômodo. Daquele tipo que não faz questão de ser simpático. E o mais curioso é que, no meio de tanta brutalidade, existe uma elegância sombria, quase um charme torto, que torna impossível desviar o olhar. Hoje vamos entrar em uma história onde o silêncio é mais ameaçador que qualquer grito, e onde um simples sorriso pintado pode deixar qualquer um desconfortável por horas. Terrifier de 2016. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. O filme acompanha uma noite que dá errado rápido demais. Tudo começa de forma simples. Duas garotas saindo de uma festa, bem animadas, rindo, conversando, vivendo aquela madrugada comum que qualquer um já viveu. E é justamente essa normalidade que deixa tudo mais incômodo, porque o terror entra devagarinho, sem barulho, sem aviso. Só um palhaço estranho parado encarando. Nada acontece por alguns segundos, mas você sente que já deu ruim. O longa inteiro trabalha essa sensação de isso não deveria estar acontecendo, mas está. Ele não força mistério, não inventa explicações mirabolantes, não tenta parecer algo mais profundo do que é. Ele sabe exatamente o que quer entregar. Uma noite de puro caos, perseguição e violência gráfica, com um vilão que simplesmente não tem lógica nem limites. A ambientação também faz muita diferença. As ruas vazias, o prédio abandonado, o silêncio pesado. Tudo parece cooperar com o mal, como se a cidade estivesse dormindo enquanto um pesadelo toma forma. E o filme nunca tenta te enganar. Quando você acha que pode relaxar, ele acelera. Quando você pensa que entendeu o ritmo, ele muda. Quando você acredita que um personagem tem uma chance, o filme lembra você que não. Não aqui. É um terror old school, daqueles bem sujos e diretos, mas feito com uma personalidade tão marcante que parece algo completamente novo. Ele funciona porque é simples, porque é cruel, e porque se apoia 100% na presença do Art the Clown, que domina cada cena como se estivesse se divertindo com a própria maldade. No fim, o filme é exatamente isso. Uma madrugada que sai completamente do controle e vira um pesadelo urbano, onde ninguém está realmente seguro. E você assiste tudo com aquela mistura de fascinação e desconforto que só um bom slasher consegue provocar. Damien Leone é um daqueles diretores que surgem do cinema independente com tanta determinação que acabam reescrevendo o gênero quase sem querer. Autodidata, incansável e completamente obcecado por efeitos práticos, Leone não só dirigiu, como escreveu, editou e assinou pessoalmente o design das mortes e dos efeitos especiais. Ele nasceu artisticamente dentro do terror underground, fazendo curtas, experimentando maquiagens, construindo próteses e estudando vilões clássicos, até entender exatamente o que fazia um antagonista se tornar lendário. Sua visão é clara. Horror deve ser físico, tátil, incômodo, e é essa filosofia que moldou o universo de Art the Clown. Leone não buscou a aprovação da indústria. Ele a desafiou, criando um fenômeno cult com as próprias mãos. David Howard Thornton é o responsável por transformar Art the Clown em um ícone moderno. Com formação em mímica, teatro físico e comédia silenciosa, Thornton trouxe para o personagem uma combinação rara de humor macabro, improviso corporal e timing absurdo. Sua capacidade de gerar desconforto usando apenas expressões faciais e gestos refinados faz com que Art seja memorável, sem pronunciar uma única palavra. Ele interpreta o palhaço como uma entidade caótica, um ser que brinca, provoca, humilha e ataca com a mesma naturalidade de quem respira. A performance de Thornton é tão singular que Art se tornou um dos vilões mais reconhecíveis da atualidade. E tudo isso sem voz, sem diálogos, apenas presença. Art the Clown nasceu do desejo de Damien Leone de criar um vilão que fugisse do padrão dos assassinos mascarados tradicionais. Em vez de um monstro falante ou de um psicopata barulhento, Leone queria alguém que comunicasse tudo apenas pela postura e pelo olhar.
quase como um pesadelo mudo. A primeira aparição de Art foi em Curtas Independentes, onde ele surgiu como uma figura quase experimental, um personagem usado para testar diferentes estilos de maquiagem, comportamento e atmosfera. Com o tempo, Leone foi lapidando o design do palhaço, tornando a maquiagem mais rígida, o figurino mais minimalista e os gestos mais teatrais. Art começou como um vilão quase humano, mas rapidamente assumiu contornos sobrenaturais, se transformando em uma figura que parece existir entre o absurdo, o ritualístico e o maligno. A cada obra, Leone acrescentou novas camadas. Um sorriso mais estático, um silêncio mais pesado, uma violência mais performática. Até que Art deixou de ser apenas um personagem e se tornou um símbolo do horror extremo moderno. Antes do longa que popularizou o personagem, Art já tinha pavimentado seu caminho em duas obras prévias que funcionam como prequels espirituais: The Ninth Circle e Terrifier, ambos curtas dirigidos por Damien Leone. É nesses curtas que o universo do palhaço ganha forma. Primeiro como uma presença mais misteriosa e experimental, depois como uma força caótica claramente definida. Em The Ninth Circle, Art aparece como um prenúncio do mal, testando a estética sombria que viria a dominar a franquia. Já o curta Terrifier é praticamente o piloto oficial do que seria o longa, estabelecendo o visual definitivo, a linguagem corporal e o temperamento imprevisível do personagem. Esses prequels mostram o processo artesanal da criação de Art, a evolução do figurino, o refinamento da violência, o humor silencioso como contraste e a atmosfera decadente que se tornaria marca registrada. Assistir a esses curtas hoje é como folhear as primeiras páginas de um livro amaldiçoado, um capítulo zero que revela a gênese de um dos vilões mais perturbadores do terror contemporâneo. Os bastidores desta produção são tão fascinantes quanto o próprio terror que ela mostra. O filme foi realizado com um orçamento extremamente baixo, financiado em boa parte por fãs que acompanhavam os curtas de Art há anos e queriam ver o personagem ganhar seu lugar nas telas. Damien Leone fez questão de usar apenas efeitos práticos, chegando ao ponto de rejeitar completamente CGI em cenas que teriam sido muito mais fáceis de realizar digitalmente. Tudo para preservar a fisicalidade que dá tanta credibilidade ao gore. As locações eram prédios abandonados de verdade, muitas vezes sem estrutura, sem aquecimento e sem segurança adequada, o que contribuiu para a atmosfera gélida e desconfortável que vemos na tela. David Howard Thornton mergulhou tanto no personagem que estudou movimentos de palhaços clássicos, vilões silenciosos e técnicas de pantomima, criando uma versão de Art que é quase dançante na forma como se desloca. Além disso, várias cenas icônicas foram improvisadas no set, nascendo de ideias espontâneas entre Leone e Thornton no meio da madrugada. É o tipo de produção onde cada gota de tinta, cada gesto e cada sombra carregam a assinatura de um trabalho feito com paixão e ousadia. Art the Clown deixou de ser apenas um vilão do cinema independente para se tornar um ícone da cultura pop, aparecendo em mídias que ninguém imaginava nos primeiros anos da franquia. Um dos exemplos mais comentados aconteceu em Fortnite, onde o palhaço foi lançado como uma skin jogável durante o evento Fortnite Mares, levando seu visual macabro para dentro do jogo de forma oficial. Jogadores puderam usar o personagem completo, com seu figurino característico, transformando o caos do filme em caos no campo de batalha. O palhaço também cruzou o território em Call of Duty Warzone, entrando como um operador jogável em temporadas temáticas de Halloween. Ver Art em cenários militares, armado e pronto para o combate, acabou chamando ainda mais atenção para a popularidade do personagem. Um salto curioso para um vilão que começou em curtas de terror independentes. Além dos games, Art também já apareceu em videoclipes, referências em músicas, colecionáveis oficiais, histórias em quadrinhos independentes e até em participações especiais em campanhas de marketing de eventos de terror. Essa expansão mostra como ele ultrapassou o cinema e se tornou uma figura reconhecida em várias plataformas, consolidando sua imagem como um dos vilões modernos mais presentes na cultura pop. Vale a pena assistir porque este é um daqueles filmes que redefinem o que significa terror independente. Corajoso, brutal e artisticamente fiel a si mesmo. Ele entrega um vilão cuja presença domina cada momento, mesmo sem pronunciar uma palavra, e usa efeitos práticos tão bem executados que parecem sair direto de um pesadelo real.
A atmosfera é sufocante, o ritmo é direto e a estética é perturbadora, de um jeito que poucas produções atuais ousam explorar. Damien Leone prova que não é preciso milhões para criar impacto. É preciso visão, dedicação e coragem de ultrapassar limites. E David Howard Thornton transforma Art the Clown em um espetáculo à parte, uma mistura perfeita de humor macabro e violência imprevisível. O resultado é um filme que não só marcou o gênero, como abriu espaço para uma nova onda de slashers extremos que não tem medo de chocar. Para quem ama terror com identidade e intensidade, é simplesmente imperdível. Se você gosta de terror intenso, vilões marcantes e produções independentes que deixam cicatriz, essa obra é obrigatória. Agora eu quero saber, qual foi o momento que mais te surpreendeu? Art te deixou desconfortável, assustado ou fascinado? Comenta aí, porque eu quero ver até onde você encarou essa experiência. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.